Bom, bom dia a todos, né? É, para quem não me conhece, meu nome é Roberto Gomes, eu sou chefe lá da cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Lourenço Jorge e preceptor do programa de residência da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, né? Bom, a gente tem, né, o nosso cronograma de aulas teóricas lá no curso, mas um certo dia, fui abordado pelo Daniel, né, desse grupo que se chama COLI, né, que é um grupo, é uma coligação, né, de pessoas que fazem uma interface, né, entre as testemunhas de Jeová e médicos e colaboradores sobre aquela questão da transfusão sanguínea, né? E eu achei bastante interessante a gente incluir isso no programa, porque quando a gente conversa nos hospitais, poucos médicos, né, ou quase ninguém da área de saúde sabe dizer aspectos legais, é, aspectos éticos e também alternativas para não transfundir, né? Quantas vezes quem trabalha aqui no hospital já não teve essa situação de um embate, né, em relação a isso? E como eu estava conversando antes até com eles, isso vai muito além de apenas uma questão religiosa. Isso talvez tenha sido o primeiro fator motivador. Mas, como todos sabem, a gente tem estoques baixos de sangue. Então, quando a gente tem alternativas para não transfundir, isso simplesmente é fantástico. Tá? Não só por causa da questão religiosa, mas até por falta de sangue também. Eu queria muito agradecer esse grupo, né? O Coli, eu lembro, eu comentei com eles aqui também antes, há uns 10 anos atrás eu recebi um DVD, né, sobre isso, e já tinha achado muito interessante, acabou caindo no esquecimento. E surgiu essa grande oportunidade para a gente passar aos nossos residentes que estão, né, em fase de formação, é, essas alternativas, caso venham a ter uma situação como essa, né? Principalmente em cirurgias eletivas. Fica sempre um dilema, né? Se eu tiver que fazer, vou fazer ou não vou fazer, né? Então a gente vai ter hoje aqui, né, dois médicos que são especialistas nesses assuntos, que é o doutor Luiz Vicente Garcia e o doutor Aldir Dias, que vão esclarecer para a gente, né, todos esses aspectos. E o Daniel, que é o Daniel Moreira, que foi quem entrou em contato comigo, que é dessa coligação, do COLI. Para quem quiser depois, pessoal, eu passo o folder deles, tá, sobre o que é essa coligação, que é uma coligação de aspecto mundial, tá? Não é uma coisa nacional isso. Isso tem em mais de 100 países, tá? Essa coligação que faz essa interface com a área de saúde, tá? É um grupo muito sério e realmente faz um trabalho incrível quanto a isso, tá bom? Então eu queria muito agradecer a vocês da Coli, queria agradecer aos doutores Luiz Vicente e Aldir por ter disponibilizado seus horários no sábado de manhã para não só para o nosso grupo de residentes, que era a ideia original, mas a gente estendeu isso, né, devido à importância. E deixo a palavra agora com o doutor Aldir, né, que vai estar a primeira palestra. E quem quiser fazer perguntas, podem mandar, pessoal, aqui no bate-papo mesmo, eu vou selecionando para a gente depois fazer o debate no final, ou podem mandar também para mim, quem me conhece, via WhatsApp ou Instagram, que eu vou selecionar as perguntas ou qualquer é, questionamento que tiver e passo à equipe para poder a gente discutir no final. Tá? Já de antemão agradeço a todos os presentes também. Cara, eu entrei. Doutor Roberto, o primeiro palestrante é o doutor Luiz Vicente Garcia. Ah, perdão. Eu, doutor Luiz, eu não estou escutando aqui o áudio.
Eu tô... Oi, estão ouvindo agora? Oi, agora eu estou ouvindo. Qual é o tempo destinado para cada apresentação? Só para me organizar aqui. Segundo o folder, são 30 minutos, doutor Luiz. Ok. Tá, obrigado pela sua presença, bom dia. Ok, obrigado aí pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E... Ok. Então, vocês estão vendo já o compartilhamento, né? Sim? Perfeito. Então tá. Então, bom dia a todos. Prazer enorme participar dessa reunião, só para discutir um assunto que é bastante interessante, né? Eu tenho uma experiência longa aí nessa atividade de gerenciamento do sangue, na época que isso nem se chamava ainda gerenciamento do sangue. Gerenciamento do sangue é um nome moderno, né, que foi incorporado aí à literatura médica nos últimos tempos, mas eu comecei isso e eu coloquei o nome nessa apresentação de transfundir ou não transfundir, eis a questão, não para tornar isso um assunto filosófico, mas mostrar que essa é um problema dos nossos dias. Todo dia no centro cirúrgico a gente convive com esse tipo de problema, seja pela falta de sangue, seja pelas posições diferentes entre equipes de anestesia, equipe de cirurgia. Muitos cirurgiões pensam do jeito, muitos anestesistas pensam de outro, e é difícil você chegar no meio termo, principalmente quando existe pouco consenso a respeito desse assunto, e isso decorre muitas vezes do que acontece lá nos bancos escolares, né? Nos cursos de medicina, nós aprendemos hematologia, mas nós aprendemos hematologia focada muito nas doenças oncológicas e muito pouco na hemoterapia. Então, a hemoterapia a gente às vezes aprende quase sempre de orelhada na atividade prática, e um conceito errado vai se propagando eternamente. Então, esse é um problema sério. E para nós aí, meu primeiro contato com um paciente que recusava sangue por motivos religiosos foi com essa garota aqui, menor de idade na época, e isso foi em 1996. Então, aí tem uma longa estrada atendendo pacientes que recusam sangue, e, logicamente, por causa disso, eu incorporei essas coisas no meu dia a dia, né? Então, hoje eu faço isso não para só pacientes que recusam, mas para os pacientes que também precisam de uma atividade médica melhor e transfundir da melhor maneira possível, ou seja, só transfundir quando absolutamente necessário. De maneira que essa paciente foi a primeira que eu conduzi, era uma garota aí de 13, 14 anos na época, e ela já tinha uma hemoglobina boa. Ela veio para o nosso hospital e nós, na época, não tínhamos praticamente conhecimento nenhum sobre gerenciamento de sangue e nem como utilizar nenhuma estratégia, mas eu fui colocado em contato com a literatura e nós fizemos para ela, na época, a eritropoetina como preparo pré-operatório, numa dose muito baixa, mas que ela respondeu relativamente bem, e a cirurgia foi um enorme sucesso. Depois disso, eu lembro que nessa primeira cirurgia, eu falei para o cirurgião, poxa, se eu soubesse que era tão fácil, eu ia fazer todos os casos desse jeito. E o cirurgião falou, não chama a chuva antes da hora, justamente porque esse caso aconteceu tudo de bom, não teve nenhum tipo de problema. E aí, eu passei a atender outros pacientes que passaram a ser encaminhados para o nosso hospital, e esse garoto aqui, olha, era um caso extremo. Quando o cirurgião posicionou o paciente na mesa, nós ficamos assustados com o que poderia ser feito com ele, porque o próprio planejamento cirúrgico era complexo. Esse menino teve uma escoliose neuromuscular pós-irradiação por um tumor, e ele ficou internado na nossa instituição mais de 8, 9 meses. Nossa instituição tem uma classe escolar aqui que vem professores de uma escola aqui próximo ao hospital para ministrar cursos escolares para pacientes que ficam um longo tempo internados. E esse garoto, a primeira cirurgia foi assim, nós colocamos primeiro uma haste, né, fizemos uma extensão, e depois ele foi submetido ao procedimento, olha, e ele ficou praticamente
retificado. Então, esse garoto, alguns anos depois, está aí, já em franca atividade, já na idade quase adulta, né? Um menino aí sorridente, com vários problemas na infância, mas que se recuperou. E foi justamente em decorrência de um bom tratamento, né? Mas esse tratamento, do ponto de vista ortopédico, eu imagino que pudesse ser feito em vários locais, mas havia, em muitos desses locais onde o tratamento pudesse ser feito, dificuldade para convencer a equipe a não utilizar sangue, já que esse paciente era de uma família cujo pai e mãe eram testemunhas de Jeová. Então, aí, outros casos apareceram ao longo da minha experiência, né? Vou só ilustrar alguns, e aí você vê que sempre são desafios com cirurgias que têm grande potencial de sangramento. E aí a gente fica extremamente feliz, né, quando tudo caminha bem. Então, hoje a gente pode dizer que o gerenciamento de sangue é, de fato, uma realidade. Ele veio com um nome mais bonito, né? E lógico que hoje a gente discute muito essa questão do transfundir ou não transfundir, e existem várias e várias discussões na literatura se a gente deve fazer transfusão de maneira restritiva ou liberal. Restritivo ou liberal, no meu conceito, isso muda pouco, porque na maior parte dos trabalhos feitos no mundo, se vocês podem observar esse quadro, eles compararam coisas iguais. Então, hemoglobina de 8 com 10, hemoglobina de 7 com 10, hemoglobina de 7 com 9, os trabalhos mostraram que não houve diferença. E, consequentemente, não há, porque os limites aí são muito próximos, de maneira que todo mundo pode viver bem com hemoglobina de 7, se comparar com uma pessoa com hemoglobina de 10. Não há grande diferença. Por isso que criou essa polêmica sobre ser restritivo ou liberal. Mas o que a gente viu na literatura nos últimos tempos é que ser restritivo não tem diferença com ser liberal. Então, por que você vai ser liberal na transfusão se ser restritivo dá o mesmo resultado? Por isso que a gente vem restringindo cada vez mais as transfusões sanguíneas no meio perioperatório. E aí são vários e vários trabalhos, né, mostrando que, de fato, tudo funcionou mais ou menos igual quando você compara essas estratégias de conservação do sangue. Mas todas essas estratégias elas foram utilizadas nos mais variados tipos de cirurgia, como, por exemplo, cirurgias cardíacas, cirurgias ortopédicas e assim por diante, de maneira que tanto a taxa de transfusão, mortalidade e morbidade foram diferentes quando se deixou o paciente ficar, às vezes, com uma taxa de hemoglobina mais baixa, comparativamente com uma taxa mais alta. Não houve diferença com relação à morbidade nem à mortalidade. De maneira que, com isso, a gente sabe que ser restritivo é sempre melhor do que ser liberal no momento atual do conhecimento científico. E, lógico, que quando a gente faz esse tipo de discussão, a gente vai ver que as taxas de complicação são muito, muito semelhantes, de maneira que ser restritivo acaba sendo sempre melhor. Mas os melhores trabalhos relativos aí a pacientes que recusavam sangue, então não é a questão de ser restritivo ou liberal, é a questão de não transfundir. Então, pacientes que recusavam transfusão em quaisquer situações. E nesses pacientes, o que aconteceu? Dois trabalhos aí publicados por dois autores interessantes que estudaram esse assunto a fundo. Então, trabalhavam em hospitais que tinham essa possibilidade de receber pacientes que recusavam transfusão e fizeram acompanhamento desses pacientes nos Estados Unidos. Um, o Dr. Carson, e outro, o Dr. Alexandre. O Dr. Alexandre trabalha no hospital que tem o melhor programa de cirurgia sem sangue dos Estados Unidos, e aí eles fizeram dois trabalhos semelhantes e com resultados relativamente semelhantes. Então, o Dr. Carson avaliou 300 pacientes num período de 4, 5 anos para cirurgia não cardíaca e avaliou a mortalidade intra-hospitalar até 30 dias. E nesse trabalho, ele relata aí qual foi a experiência dele em relação à mortalidade perioperatória, mostrando que pacientes com hemoglobina de 5,1 até 6 tinham uma mortalidade de 9%.
Com hemoglobina de 1 até 2, 100% de mortalidade. Já o doutor Arié, que mais recente, né, trabalha no hospital com mais recurso, ele também estudou pacientes quase com o mesmo número, 292, só que ele avaliou a mortalidade até 30 dias, não necessariamente no hospital, não foi mortalidade intra-hospitalar. E ele teve resultados um pouco melhores do que o Dr. Carson. De maneira que, quando a gente compara os dois, a gente vai ver que a mortalidade em níveis de hemoglobina mais baixo foi menor com o Dr. Chandler, né, que teve uma probabilidade de sobrevivência maior do que o Carson. Então, mostrando aqui com hemoglobina acima de 5, 6, a mortalidade deles foi semelhante, mas em níveis muito baixos de hemoglobina, a mortalidade foi menor no grupo estudado pelo Dr. Alexandre. Mostrando que hoje, né, modernamente, nós temos uma infinidade de estratégias para ser utilizado para reduzir a mortalidade perioperatória. Mas, apesar disso, a gente não pode fugir desse gráfico, que existe, consequentemente, um risco maior de mortalidade quando a hemoglobina cai de maneira acentuada. E, logicamente, esse valor aí estaria em torno de 5 ou 6. Abaixo desse valor, a mortalidade praticamente aumenta muito rápido. Então, a curva aí fica bastante proeminente quando a hemoglobina fica relativamente baixa. De maneira que o que deve desencadear uma transfusão sanguínea, a gente tem várias coisas que a gente pode se centrar. Mas muita gente utiliza, na maior parte das vezes, o nível de hemoglobina do hematócrito, e utilizando os famosos gatilhos transfusionais, que é um conceito relativamente ruim, né? E muita gente utiliza sintoma, muita gente utiliza a concentração plasmática do lactato e outra saturação venosa mista. Todas essas coisas podem ser utilizadas, mas a saturação venosa mista é, de fato, a maneira mais correta e a que apresenta, que é um marcador mais precoce de necessidade de transfusão. Mas, infelizmente, na maior parte dos hospitais, e por causa dos recursos e do conhecimento que existe, muita gente utiliza o velho valor de hemoglobina do hematócrito, utilizando o conceito de gatilho transfusional. Então, a gente sabe que quando a gente tem hemoglobina suficiente, a nossa hemoglobina leva oxigênio para os tecidos, e quando ela retorna lá para o pulmão, ela deixa geralmente só uma hemoglobina no tecido e volta com 3. Então, esse é um transporte não muito inteligente, quando existe bastante hemoglobina. Mas quando a hemoglobina começa a ficar diminuída, o que acaba acontecendo é que a gente acaba deixando 2 hemoglobinas e voltando com 2. Então, o transporte passa a ficar um pouco mais inteligente. E nas situações extremas, nós acabamos deixando mais hemoglobina, mais oxigênio nos tecidos e voltando praticamente com uma só, mostrando que existe uma dessaturação de oxigênio na hemoglobina. Então, esse é um marcador precoce, de fato, da necessidade de transfusão sanguínea, mostrando que aí a quantidade de hemoglobina já não está sendo suficiente para levar a quantidade correta de oxigênio para os tecidos. Então, a gente sabe que o organismo tem uma série de compensações. Então, o ácido lático aumenta no metabolismo anaeróbico, mas aumenta primeiro a taxa de extração de oxigênio na hemoglobina, mostrando que esse seria, de fato, o melhor marcador para prover esse tipo de situação. Nas situações de anemia, ocorrem uma série de respostas fisiológicas aí para compensar a oferta de oxigênio para os tecidos, né? O débito cardíaco aumenta a liberação de oxigênio para os tecidos, a frequência cardíaca aumenta e diminui a viscosidade sanguínea. De maneira que, de uma maneira assim bem prática, a nossa necessidade de sangue, ela poderia ser gerida aí pelo conceito de Berna, que não é um conceito moderno, mas se todo mundo fizesse praticamente a utilização desse conceito, nós faríamos transfusão sanguínea já de uma maneira mais coerente. Então, você vê que para se transfundir plaquetas, é necessário que ocorra uma perda de 140% da volemia, ou seja, você perde praticamente uma volemia e meia.
enquanto que para você ter necessidade de passar fatores de coagulação ou plasma fresco congelado, seria necessário uma perda de praticamente 90% da volemia. Mas muita gente transfunde nos protocolos modernos de trauma muito antes disso. O paciente chegou, eles desencadeiam a tal da transfusão maciça e passam tudo de tudo o tempo todo com a justificativa de reduzir a mortalidade no trauma. Então, existem situações específicas, mas os limites para anemia, eles são bem largos, quer dizer, cada paciente tem um, e a gente não pode utilizar um gatilho para todo mundo do mesmo jeito. De maneira que a gente pode o tempo todo medir o volume de sangue perdido e quantificar hemoglobina ou hematócrito de forma seriada durante um procedimento cirúrgico. Então, muita gente vendo o sangramento tem uma ideia precisa se vai ser necessário ou não a transfusão. Mas, voltando ao conselho de gatilho, muita gente utiliza a regra 30-10 ainda, mesmo nos tempos atuais. Então, gatilho já é errado utilizar. E o pessoal utiliza gatilhos mais baixos hoje para ficar um pouquinho mais moderno. Mas o próprio conceito não é muito bom, já que essa regra 30-10, ou seja, nenhum paciente deve entrar numa cirurgia ou permanecer dela se o hematócrito estiver abaixo de 30, a hemoglobina abaixo de 10. Essa regra foi proposta por 2 anestesiologistas em 1942 e essa regra é presente na cabeça de muita gente até nos dias atuais. Lógico que as coisas mudaram ao longo do tempo, mas o pessoal o que fez é mudar a regra 30-10 para a regra 27-8, 26-7 e assim por diante. Mas, na verdade, no fundo é praticamente o mesmo conceito antigo emitido por esses 2 anestesiologistas. Aí veio a epidemia da AIDS e, consequentemente, o mundo viu que era possível viver com valores de hemoglobina mais baixos. E aí a gente passou a entender e até criar essas coisas modernas, que é o gerenciamento do sangue. Então, existe uma infinidade de estratégias que podem ser utilizadas no perioperatório, a hemodiluição, a pré-doação, a recuperação intraoperatória, a hipotensão controlada, o uso de garrotes, o uso de drogas hemostáticas, uso de bisturis eficientes, eritropoetina, tudo isso pode ser utilizado para o gerenciamento do sangue. E aí, no fundo, a gente utiliza praticamente 3 estratégias. O aumento da massa eritrocitária, a redução das perdas no intraoperatório e, por último, aquilo que a gente pode fazer sempre, né? Que é tolerar a anemia. Se o paciente tolera, nós devemos tolerar também. Muitas vezes o paciente tolera, mas o médico não consegue tolerar. Ele não vai para casa tranquilo se o paciente estiver com hemoglobina baixa. De maneira que eu coloco essas 3 estratégias, aí eu coloco uma coisa que eu utilizo aqui, que é guardar o próprio sangue, que não vale para pacientes testemunhas de Jeová, mas que, eventualmente, um ou outro paciente que aceite a transfusão possa utilizar em situações normais. Eu não considero essa técnica de guardar o próprio sangue, ou a pré-doação autóloga, muito boa, porque você deixa no hemocentro um sangue bom e depois você guarda um sangue ruim para você utilizar lá no dia da cirurgia, justamente porque esse sangue vai perdendo plaqueta, vai perdendo fator de coagulação. Então, não é uma técnica muito interessante, sem contar que o paciente chega, boa parte das vezes, relativamente espoliado. Então, essa técnica da pré-doação autóloga, ela teve bastante adeptos no passado, é muito boa para quem tem banco de sangue, né? Porque eles cobram para armazenar seu sangue para fazer todo esse procedimento. Mas o sujeito vai lá, faz doações periódicas, com intervalos aí pré-determinados, de acordo com a capacidade de regenerar o sangue, mas você precisa ter um hematócrito mínimo de 34%. E aí você vai guardando unidades de sangue para ser utilizada no dia do procedimento. Lembrar que você deixa uma unidade boa, né, contendo plaquetas, fatores de coagulação, e no dia da cirurgia, muitas vezes você tem lá um sangue sem nada disso. De maneira que essa técnica, ela tem um problema logístico, nem todo paciente tem capacidade para regenerar nesse período de doação. Muitas vezes o paciente chega já espoliado no dia da cirurgia, é um custo alto e só dá para fazer em cirurgias eletivas. Então, voltando ao que tem, esse aumentar o valor do hematócrito pré-operatório
guardando o próprio sangue, né? Você aumenta o hematócrito pré-operatório, mas com o sangue fora do seu corpo. Na verdade, o melhor é aumentar o valor do hematócrito pré-operatório utilizando outras estratégias. Uma delas é a eritropoetina, que é um hormônio que estimula a medula óssea a produzir mais hormônios e, consequentemente, esse hormônio, ele, ao estimular a medula óssea, ele acelera a eritropoese e aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos, consequentemente, o hematócrito e a concentração de hemoglobina, se houver matéria-prima. De maneira que a gente faz é transformar uma pessoa anêmica, né, ou normal, uma pessoa, às vezes até com poliglobulia, dependendo do tempo de tratamento. E aí, o esquema que eu utilizo é mais ou menos esse daí. Eu utilizo um esquema de 600 unidades por quilo, começando 3 semanas antes do procedimento. Então, 21 dias antes, 14 dias antes, 7 dias antes e no dia da cirurgia. Então, o sujeito recebe 4 doses de 600 unidades por quilo, semanalmente, né? 4 doses, começando 3 semanas antes, e com isso ele aumenta aí a sua taxa de hemoglobina em torno de 1,5, 2 pontos, sem problema algum, se você, logicamente, suplementar ferro, ácido fólico e assim por diante. Então, é uma técnica bastante interessante. A outra técnica que eu utilizo, então, além de aumentar o valor do hematócrito pré-operatório, utilizando a eritropoetina, mas a eritropoetina seria, assim, a situação de melhor otimização. Se houver tempo, eu posso simplesmente utilizar ferro, ácido fólico, e o paciente se recuperar na velocidade normal se a cirurgia não tiver tanta premência. Então, se o paciente pode esperar um tempo maior, a eritropoetina pode até ser dispensável, eu posso utilizar sulfato ferroso ou qualquer outro ferro disponível no mercado e ácido fólico para o paciente conseguir, consequentemente, ter um nível de hemoglobina. Então, se você entra melhor, você sai melhor. Se você entra com mais, você sai com mais, se a perda for a mesma. De maneira que aumentar o valor do hematócrito pré-operatório é uma boa possibilidade. Uma outra possibilidade é perder menos sangue durante a cirurgia. E perder menos sangue durante a cirurgia significa um bom entrosamento entre cirurgião e anestesista. De maneira que o cirurgião, utilizando uma técnica metódica, pode, de fato, reduzir o sangramento, mas uma coisa que o anestesista pode fazer, né, é fazer a hemodiluição. A hemodiluição é você retirar o sangue do paciente e manter a volemia com líquidos acelulares. Como que se faz isso? Então, a gente simplesmente utiliza essa técnica para cirurgias com potencial grande sangramento, com o objetivo de não transfundir, mas a gente pode utilizar em outras situações. Por exemplo, quando não houver sangue disponível para aquele paciente, ou até em situações cirúrgicas, como a rotação de retalhos ou de reimplantes. Aqui está um caso, né, que eu anestesiei esse paciente, que ele perdeu o polegar, arrancou, né, num trauma aí, e o cirurgião reimplantou, mas para melhorar o resultado cirúrgico, eu simplesmente fiz hemodiluição durante o procedimento com o objetivo de melhorar a perfusão desse membro implantado. E foi um sucesso, vocês podem ver que aqui está bem perfundido, então a hemodiluição ajuda nesse processo também. Então, o que é a hemodiluição? A hemodiluição é um conceito bem simples, que do ponto de vista matemático não é tão gritante assim, do ponto de vista matemático parece que é melhor não usar, mas na hora que você faz, você vê que é muito interessante, porque é uma boa estratégia para se perder menos sangue no intraoperatório. Então, o que a gente faz? Quem tem menos também perde menos. Então, se você deixar um paciente com menos hemoglobina e deixar o sangue fora do corpo, a perda cirúrgica vai ser menos sentida, porque a maior parte do sangue vai estar fora do corpo. Então, vamos imaginar que alguém fosse perder 2 litros de sangue numa cirurgia qualquer. Se ele entrar na cirurgia com hematócrito de 40, ao final ele perdeu 800 ml de glóbulos vermelhos. Mas se ele entrar na cirurgia com hematócrito de 30, ao final ele terá perdido 600 ml de glóbulos vermelhos. Ou seja, uma economia de 200 ml de glóbulos vermelhos. Do ponto de vista matemático, não parece uma grande vantagem,
mas na prática isso funciona relativamente bem. Então, a hemodiluição é o contrário da eritropoetina. A gente deixa uma pessoa normal anêmica de maneira proposital. Então, o paciente, a gente transforma esse paciente num paciente anêmico, cujo sangue vai ficar fora do corpo. E a gente utiliza essa estratégia aqui, essa fórmula, para calcular qual o volume que eu vou extrair desse paciente. Então, é uma fórmula onde o volume a ser retirado, o volume de sangria é igual ao volume sanguíneo estimado, que é 70 ml por quilo e 65 ml por quilo na mulher, no homem 70 e na mulher 65. Hematócrito inicial, então o hematócrito que o paciente tem. O hematócrito final, que é aquele que a minha meta, dividido pelo hematócrito médio. Então, assim, quanto mais ousado eu for, do ponto de vista de ter o hematócrito final mais baixo, mais sangue eu vou retirar, e mais sangue vai ficar fora do corpo, e o paciente, consequentemente, vai ficar com o hematócrito mais baixo, e a economia de sangue vai ser maior. Então, eu tiro o sangue pela artéria, então funciono uma artéria com um cateter aí qualquer, e faço essa retirada do sangue em bolsas contendo anticoagulante, no caso citrato. E cada bolsa dessa consegue armazenar mais ou menos 500 ml de 150 ml de sangue. Eu vou fazendo essa retirada, importante agitar a bolsa, né, para que o sangue se misture com o anticoagulante, e esse sangue fica conectado ao paciente durante todo o procedimento. Então, nos pacientes que recusam transfusão de sangue, essa técnica é uma técnica aceita, justamente porque antes de conectar o sangue na veia, antes de retirar o sangue da artéria, por onde eu fiz a retirada, eu já conectei o sangue na veia, fazendo com que não haja solução de continuidade nesse circuito. Então, o sangue fica na própria sala cirúrgica, praticamente com umas 8 horas de duração em temperatura ambiente da sala cirúrgica. Não é necessário refrigerar. E, lógico, esse sangue vai voltar para o paciente ou no intraoperatório, no momento necessário, ou no final do procedimento, quanto a maior parte do sangramento já tiver ocorrido. Então, está aqui a bolsa de sangue conectada ao paciente, e aqui a gente pode ver claramente a primeira bolsa, né? O sangue ainda é o hematócrito que o paciente tinha, e aí você vai vendo que as bolsas elas vão ficando cada vez mais diluídas. Então, do ponto de vista de bolsa, a primeira bolsa é boa, a segunda bolsa é razoável, e as bolsas finais aí são praticamente água vermelha. Mas o processo é esse e que relativamente funciona. Então, a gente deixa o sangue sempre conectado ao paciente. Você pode ver que esse paciente está extremamente anêmico. Aqui a mucosa para confirmar, então, mas ele se mantém hemodinamicamente estável. Se eu fizer o processo de retirada, a velocidade de infusão da reposição volêmica na mesma velocidade de retirada do sangue. Então, esse paciente sangrou bastante, mas o tanto que ele perdeu de hemoglobina aqui não foi tanto, porque a maior parte da hemoglobina estava praticamente fora do corpo. Então, vocês podem ver o exame aqui coletado no intraoperatório, hemoglobina 2,3, hematócrito 6. Então, é uma coisa absurda, né? Se a gente pensar, tanto é que o profissional que estava no laboratório, solicitamos nova amostra para confirmação, porque ele não acreditou no resultado. Mas essa paciente estava com hematócrito de 6, plaquetas 44 mil, hemoglobina 2,3. Mas ela estava hemodinamicamente estável, perfundindo bem todos os órgãos. Ao final do procedimento, nós retornamos o sangue retirado. E aqui, essa paciente, né, foram várias e várias bolsas retiradas, são 7 bolsas retiradas, por isso que ela ficou com aquele valor. É lógico que minha meta não foi chegar no hematócrito de 6. Eu geralmente calculo a meta com hematócrito de 12 a 15, mas ela sangrou mais no intraoperatório, por isso que ela chegou nesse valor tão baixo. Então, está aí o sangue antes de ser devolvido, e fundamental é que essa técnica, como a gente passa bastante líquido para manter a volemia, é fundamental que o paciente, que a gente estimule a diurese dele ao final, para que a gente possa, de fato, reduzir essa volemia, né, já que ele está com bastante líquido, antes de repor o sangue retirado.
Então, uma contraindicação seria um paciente anúrico, não dá para fazer hemodiluição num paciente anúrico. Como que eu faço essa hemodiluição? Para cada ml de sangue retirado, eu posso repor 3 a 4 ml de cristalóide. Essa é uma possibilidade. Só que isso dá uma um volume danado. Se eu vou retirar 2 litros de sangue, eu tenho que repor 8 de Ringer lactato ou qualquer outra solução cristalóide nesse paciente. A outra possibilidade é repor com coloide. Então, para cada ml de sangue retirado, eu reponho com 1 ml de coloide. Só que coloide, a maior parte dos fabricantes não recomendam utilização de grandes volumes de coloides. Por isso que eu utilizo um esquema misto de reposição, que é o seguinte: eu sempre calculo o volume a ser retirado, faço a retirada, mas os primeiros 1000 ml que eu vou retirar, eu reponho com coloide na proporção de 1:1. E o que ficar faltando, eu reponho com cristalóide na proporção 2:1. Então, vamos imaginar que eu fosse retirar 2 litros. O primeiro litro eu reponho com coloide 1:1, então 1 litro de coloide. Ficou faltando 1 litro para ser retirado e para ser reposto. Esse líquido, esse 1 litro excedente, eu vou repor com 2 litros de Ringer lactato, por exemplo. Então, eu retirei 2 litros e repus 3. Ao passo que eu fosse fazer a reposição só com cristalóide, eu teria que repor 6, 8 litros de cristalóide. Então, eu reponho 3, tirei 2, repus 3. E aí funciona muito bem esse esquema misto. Se ocorre ou não salvamento de sangue é uma discussão sem fim, porque hoje a gente recorre muito na literatura às famosas meta-análises, e as meta-análises não chegaram a nenhuma conclusão ainda, justamente porque existe muita variedade de trabalhos feitos e com pacientes diferentes, com propostas diferentes, de maneira que é muito difícil dizer do ponto de vista científico o que ocorre em salvamento de sangue. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a minha opinião pessoal, que quem utiliza uma técnica dessa, ele está pelo menos disposto a não transfundir. E ele faz essa técnica não é para brincar de tirar sangue e repor sangue. Na verdade, quem utiliza essa técnica é que está focado no propósito de não transfundir. Então, quem utiliza essa técnica pode não ser uma arma poderosa, mas que pelo menos ela ajuda você a ficar focado nesse objetivo de não transfundir. Então, eu, por exemplo, se falar assim, com você acha que ocorre salvamento de sangue? Eu acho que sim, porque eu faço com o objetivo de não transfundir. Mas, logicamente, se eu fosse usar um gatilho transfusional, muitas vezes isso não daria certo. Por que eu não transfundo? Porque eu uso, talvez, o último pilar, que é justamente a questão da tolerância à anemia, para a gente acabar isso daqui. Então, o sangue ele tem várias funções no corpo. A função respiratória talvez seja a função principal quando a gente pensa em transfundir. E, logicamente, quando a gente faz transfusão, a gente pensa em aumentar o fornecimento de oxigênio para os tecidos. Se a gente fosse ver a nossa oferta de oxigênio para os tecidos, débito cardíaco vezes a quantidade total de oxigênio que existe no sangue, praticamente a gente entrega 1000 ml de oxigênio por minuto para os tecidos, em situação normal. E a gente gasta só 250. Então, em situação normal, nós estamos entregando 4 vezes mais daquilo que necessita, o que faz saber que a gente tem um pouco de lenha para queimar nessa situação. Então, aqui, só do ponto de vista matemático, fazendo uma simulação, a gente vai notar que um paciente com hemoglobina de 13, baseado nessa fórmula aqui que eu mostrei para vocês, que é o débito cardíaco vezes a quantidade total de oxigênio no sangue, fazendo essa simulação, vocês vão notar que um paciente com hemoglobina de 15 entrega mais ou menos 1000 ml. Um paciente com hemoglobina de 13 entrega 885. Um paciente com hemoglobina de 9 entrega 645. Hemoglobina de 7 entrega 470, ou seja, o dobro do que se gasta. Então, 7 é o gatilho transfusional? Obviamente que não. 7 já é muito. Quer dizer, você pode ir um pouco mais além. Então, 5 é o gatilho transfusional? Talvez, 350 ml você entrega. Precisa saber quanto você está gastando. Então, eu imagino que um gatilho transfusional
mais próximo de 5, aqui entre 4, 3,5, 4, todo mundo poderia sobreviver com isso, tá certo? Logicamente, não é a situação ideal. Muitos cirurgiões vão ficar tristes e vão ficar preocupados com a anastomose que foi feita, com a recuperação do paciente, mas é possível fazer essas coisas. Então, a gente tem aí várias e várias estratégias que podem ser utilizadas do ponto de vista de gerenciamento do sangue, tanto no pré-operatório, quanto no intraoperatório, quanto no pós-operatório. A hemodiluição é uma, o uso da eritropoetina é outro, e, logicamente, toda uma tentativa de deixar o paciente com menos sangramento, como, por exemplo, usar drogas hemostáticas. E aí, a última, né, para a gente acabar, a tolerância à anemia. A tolerância à anemia é uma coisa que o paciente tem que ter, logicamente, tem que sobreviver a essa anemia, e muitos pacientes sobrevivem. Muitas transfusões são feitas porque o médico acha que é adequado, mas o paciente poderia se recuperar por conta própria sem transfusão. Esse é um exemplo gritante, né, de que isso acontece. Era uma paciente de 27 anos, com peso de 46 quilos, que teve uma mielite transversa aos 9 anos. Ela adquiriu uma escoliose tóraco-lombar, praticamente o rebordo costal encostava na crista ilíaca, ela tinha pneumonias de repetição, era uma paciente que tinha uma anemia já na largada, ela já era uma paciente anêmica, mas ela tinha infecções respiratórias de repetição. O cirurgião não quis fazer essa cirurgia num tempo único, dado ao tamanho da cirurgia e ao tanto que a paciente poderia sangrar. Então, ele optou, no primeiro tempo, em fazer a colocação de parafusos. E, no segundo tempo, fazer a artrodese e a colocação da haste. O que aconteceu com essa paciente? A primeira cirurgia foi feita, e aí o trabalho com esse cirurgião é interessante, porque ele respeita essas coisas, e ele falou, eu vou colocar os parafusos, e você define quando a gente vai interromper o procedimento. Na hora que você acha que não der mais, a gente para e continua no outro dia. Mas deu para colocar todos os parafusos. E aí ela foi para a cirurgia final, 50 dias depois da primeira, deixamos ela recuperar. No perioperatório, nesse período entre as cirurgias, ela recebeu eritropoetina e sulfato ferroso. Ela entrou na sala com hemoglobina de praticamente 13. Esse é o resultado final cirúrgico. E aí, aqui o que aconteceu na cirurgia. Então, no pré-operatório, hemoglobina de 12,5, quase 13, hematócrito de 38, nós fizemos a hemodiluição com meta de chegar ao hematócrito de 15, e foi isso que foi conseguido. Mas ela foi sangrando no intraoperatório, e aí ela ficou com hematócrito de 8. No final da cirurgia, nós repusemos tudo o sangue retirado durante o processo de hemodiluição, e ela saiu com hemoglobina de 5 e hematócrito de 14. Uma cirurgia que sangrou muito mais do que a gente imaginava. No dia seguinte, né, esse foi do pós-operatório imediato, na sala de recuperação, 12 horas depois, ela continuou sangrando pelo dreno. E 24 horas depois, ela atingiu esse hematócrito de 1,4. Com hematócrito de hemoglobina de 1,4, hematócrito de 5. Nesse momento, ela perdeu a consciência, ela ficou irresponsiva, não tinha mais reflexo, e aí eu fiquei no dilema, né? Transfundir ou não transfundir. Era uma paciente que eu tinha bastante contato, eu tinha feito preparo pré-operatório dela, eu tinha uma baita empatia por ela e sabia que ela era uma paciente que tinha o firme propósito de não ser transfundida. Então, eu optei por não transfundir, lógico, que era um contrato feito entre nós, e aí eu simplesmente entubei, coloquei num respirador com oxigênio a 100% e esperei o resultado. E ela foi melhorando, ela melhorou aí o nível de consciência só com a intubação. Eu tinha feito uma sedação, mas ela precisou de mais sedação, e depois do 5º, 6º dia pós-operatório, eu estubei, ela estava super bem. Você vê que aqui, olha, as plaquetas elas foram aumentando paulatinamente em decorrência do tratamento com eritropoetina, e no 22º pós-operatório ela estava bem e teve alta hospitalar. Então, assim, tolerância à anemia precisa ter paciência e, logicamente, acompanhar o paciente minuto a minuto. Então, para a gente terminar, eu queria dizer o seguinte, que
em vários serviços, inclusive aqui no nosso, se a gente correr por aí, a gente vai encontrar uma boa quantidade de pacientes recebendo sangue com hemoglobina acima de 8 gramas por decilitro. Eu fiz um trabalho em 1999 com pós-graduando e era uma tragédia a prática transfusional aqui na nossa instituição. E eu refiz o trabalho agora em 2019. E nós não estamos muito bem ainda, mas nós melhoramos muito em relação a 20 anos atrás. Então, o que a gente vê é que, se você utiliza programas educacionais, e aqui esse slide mostra bem isso, aqui é a porcentagem de transfusão em pacientes com hemoglobina acima de 8. Então, aí começa a disseminação de práticas educacionais, né, de protocolos e tudo mais, aí você vê que a quantidade reduz. Não reduz a zero, né, porque teoricamente era melhor reduzir só zero, mas que quando você educa a população, e logicamente a população de nossa, né, os médicos, a gente vê que muita gente transfunde, não é porque gosta de transfundir, é porque não tem conhecimento e não tem tranquilidade, né, para ir para casa sossegado e falar assim, nossa, se o paciente piorou, eu não fiz aquilo que poderia ter sido feito. Mas, na verdade, o que a gente precisa, logicamente, é disseminar esse conhecimento para que todo mundo aí atinja uma prática transfusional melhor. Então, esse é o objetivo final. Por isso que eu digo que, termino com essa frase aí, duvidar de tudo ou acreditar em tudo são duas soluções igualmente convenientes. Ambas dispensam a necessidade de reflexão. Se em 1996 eu tivesse mantido meus princípios que eu aprendi nos bancos escolares e não ouvido quem veio conversar comigo, provavelmente eu manteria, logicamente, a minha convicção anterior de transfundir é o melhor. Quando eu tive chance de conversar e discutir, eu fui experimentar novos caminhos. E aí hoje eu acho que eu melhorei isso não para os pacientes que recusam sangue, mas para todos que eu atendo diariamente. Então, acho que é mais ou menos isso. Obrigado pelo convite e é um prazer enorme estar aqui. Doutor Luiz, por gentileza, descompactua a sua tela, por favor. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz, pela palestra bastante esclarecedora. Excelente aula. E a gente vai deixar as perguntas para o final, né? Então, eu quero chamar agora o doutor Aldir para esse segundo tempo da palestra.